maioria ali é militante, não tem nada na cabeça. Perguntar 7 vezes 8 para ele não sabe. O presidente Bolsonaro, nos Estados Unidos, reage às manifestações no Brasil. Estudantes, professores e militantes de esquerda vão às ruas protestar contra o bloqueio de verbas nas universidades. Ambiente hostil. Ministro da Educação vai à Câmara dos Deputados explicar o que ele chama de contingenciamento de verbas das universidades federais. Eu me apresentaria à Polícia Federal. Foi o que eu fiz. Ex-presidente Michel Temer deixa a prisão em São Paulo. Ministério Público quer derrubar decreto de Bolsonaro, que facilita o porte de armas. Promotores dizem que a liberação coloca em risco a segurança dos brasileiros. Americanos que se dizem vítimas de abuso sexual entram com ação contra o Vaticano. Querem abertura dos arquivos da igreja. Começa agora RB Notícias, com Hermano Hennig e Camila Smith. Olá, boa noite. Boa noite. Manifestantes em todo o Brasil tomaram as ruas contra o bloqueio de recursos anunciado pelo Ministério da Educação frente às universidades. O MEC bloqueou quase 25% de gastos não obrigatórios das universidades e institutos federais, o que inclui compra de materiais e investimentos em pesquisas, mas sem afetar o pagamento de salários e aposentadorias. Por conta disso, capitais e cidades de todos os estados, além do Distrito Federal, registraram manifestações contrárias à decisão do governo federal, que alega necessidade de ajustar a programação orçamentária. Para Ligia Horodinski, representante da Associação dos Docentes da Universidade de São Paulo, o contingenciamento é desnecessário e prejudica a educação. O que não pode ser feito é atacar a educação, ainda mais num país que ainda é muito deficitário nessa área. Nós temos muito poucas possibilidades da pessoa realmente se formar de uma forma ampla e crítica. No Brasil inteiro, o sistema de faculdades e universidades federais se estabeleceu mais recentemente e precisa ser incentivado e não reprimido por falta de verbas, contratações, etc., que é o que está sendo projetado agora. Na capital paulista, um dos pontos de encontro das manifestações se deu no campus da USP, na zona oeste da capital. Daqui, os estudantes se reuniram e saíram rumo à Avenida Paulista, onde prosseguiu o ato. A via chegou a ser fechada nos dois sentidos para a manifestação durante boa parte da tarde na região do MASP. Em nota, o Ministério da Educação afirmou que está aberto para dialogar com as universidades em busca do melhor caminho para o fortalecimento do ensino no país. O MEC diz ainda que o ministro Abraham Weintraub tem recebido reitores dos institutos e universidades federais desde sua posse para debater soluções que garantam o bom andamento dos projetos e pesquisas em curso. Nos Estados Unidos, o presidente Jair Bolsonaro respondeu aos protestos e jogou pesado. Disse que os manifestantes são uns idiotas úteis, uns imbecis. O presidente Jair Bolsonaro disse nesta quarta-feira em Dallas, no estado norte-americano do Texas, que não gostaria de contingenciar verbas, em especial da educação, mas que o bloqueio é necessário. O presidente disse ainda que os manifestantes que protestam contra isso no Brasil são uns idiotas úteis, uns imbecis. A maioria ali é militante, não tem nada na cabeça. Perguntar 7 vezes 8 para ele não sabe. Perguntar a fórmula da água não sabe nada. São os idiotas úteis, os imbecis que estão sendo usados como massa de manobra de uma minoria espertalhona que compõe o núcleo de muitas universidades federais do Brasil. Bolsonaro disse que pegou um Brasil destruído economicamente e que as arrecadações não eram aquelas previstas de quem fez o orçamento no ano corrente. Por isso, se não houver contingenciamento, terá problemas com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Em Brasília, o ministro da Educação, Abraham Weintraub,
disse que o governo Bolsonaro não é responsável pelo contingenciamento e atribuiu a culpa ao governo da petista Dilma Rousseff, que tinha Michel Temer como vice. Weintraub foi convocado pela Câmara dos Deputados para prestar esclarecimentos ao plenário sobre o bloqueio no orçamento do setor. A reportagem não mostra, mas houve bate-boca aí, né, nesse encontro na Câmara dos Deputados. E em Brasília, aliás, em Brasília não, lá nos Estados Unidos, em Dallas, o presidente respondeu a essas manifestações dentro do estilo dele, não é? É isso aí que a gente conhece. Ney Gonçalves Dias, boa noite, Ney. Boa noite, Hermano Henning, boa noite, Camila Schmidt. Pode falar. O debate continua sendo secundário. Se deste país continuar no fundo do poço, a culpa é sua, porque você está discutindo a pomba da prisão do Temer, as besteiras que o Bolsonaro... Você já deve ter acostumado. Quem provoca a crise do país é o Bolsonaro e o governo dele. Quem dá tiro no pé é o próprio presidente. Quem se auto-sabota é o presidente. Tanto é verdade que o vice que está lá disse que realmente o governo deveria ter comunicado à população, que faltou comunicação, que esperava que as manifestações são normais, democráticas. Quer dizer, o vice é mais ponderado do que o presidente. Aí, o ministro da Fazenda falou aquilo que eu digo aqui todo dia, o país está no fundo do poço, vocês estão brincando com debates secundários. Cada vez que o presidente fala, é um ruído que se forma. Não chega a formar uma crise, mas é um ruído que se forma. O ministro da Educação está lá na Câmara. Ele provoca os caras que estão lá, metendo o cacete no Lula e na Dilma. É claro que os caras iam reagir. Os caras do Lula... O Lula e a Dilma não tem nada a ver com essa história. Herdamos dos governos passados uma situação... Acabou. Não precisa falar Dilma, não precisa falar... Aí ele pergunta para os deputados se eles alguma vez da vida viram uma caderneta de trabalho. Quer dizer, vocês nunca trabalharam na vida. Em outras palavras, é isso aí. O presidente da mesa lá se manifestou logo em seguida. Aí, né? Resultado, para que fazer provocação? Irmão, a educação no país é uma coisa séria. O primeiro-ministro foi o Vélez, do hino nacional. Esse aqui, o Weintraub, esse camarada aqui, ele escreve incitar com S. Mas escapa, né? Essas coisas escapam. Não, mas aí ele fala que o negócio custou 500 mil e depois, meia hora depois, é corrigido. Ele confundiu com 500 milhões. Irmão, como é que um sujeito economista pode confundir 500 mil com 500 milhões? Irmão, o que eu quero saber não é se ele contingenciou, se ele cortou, eu quero que se lasque. Estou preocupado com outras coisas. O que eu quero saber é o seguinte, qual é o plano do governo Bolsonaro para a educação? É isso que eu quero saber. As reformas que foram propostas no ano passado, para começar agora no ensino médio, já começaram? Em que pé estão? Eu quero saber o que vai ser feito com o ensino básico, que ninguém aprende nada deste país. A Organização de Cooperação do Desenvolvimento Econômico diz que o Brasil está em 70, irmão. O Brasil está entre os 10 piores países em educação no mundo, levando em consideração os alunos com 15 anos de idade. E para finalizar, irmão, aliás, eu vou mandar um recado, se você me permite, para a jornalista Vanessa da Cassato, que é a editora aqui do jornal, para anotar no caderno dela. Irmão, eu vou no hospital se eu estou doente e preciso do hospital. Eu vou no hospital para fazer uma cirurgia, porque só lá faz. Só que tem o seguinte, irmão, no Brasil morrem 100 mil pessoas por ano com infecção hospitalar. No Brasil, senhor irmão, morrem 273 pessoas por dia de infecção hospitalar. E olha aí, Ney, o ex-presidente Michel Temer deixou a prisão na tarde de hoje. Ontem, os ministros do Superior Tribunal de Justiça votaram pela libertação de Temer até o julgamento do mérito do habeas corpus.
A movimentação na casa do ex-presidente Michel Temer, no bairro de Pinheiros, zona oeste da capital paulista, foi intensa na tarde desta quarta-feira, após sua saída da prisão na sede do Comando de Policiamento de Choque da Polícia Militar. Ao chegar, Temer afirmou que cumpriu com o que havia prometido, se apresentar à Polícia Federal. Eu me apresentaria à Polícia Federal. Foi o que eu fiz. Em segundo lugar, eu disse que aguardaria com toda tranquilidade e com toda serenidade a decisão do Superior Tribunal de Justiça, que se deu no dia de ontem, como vocês puderam perceber. Depois da rápida declaração aos jornalistas, o presidente Michel Temer entrou em sua residência. O advogado Eduardo Carnelós disse não temer uma nova prisão do ex-presidente depois da decisão do STJ. Fica estabelecido de forma muito clara que não há nenhum fundamento para manter o ex-presidente Michel Temer preso. Eu não posso acreditar que depois da decisão proferida ontem pela 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça do Brasil, haja uma nova determinação de prisão. Obviamente, sei que haja algum fato novo. E não há fato novo a ocorrer, né? É preciso destacar isso. Temer foi preso na última quinta-feira e chegou a passar 4 noites na sede da Polícia Federal, no bairro da Lapa, antes de ser transferido para o complexo da Polícia Militar. O ex-presidente é réu por corrupção, lavagem de dinheiro e peculato em ação que tramita no Rio de Janeiro sobre supostos desvios na construção da usina Angra 3. Nesta tarde, além de Temer, também foi solto o coronel Lima, que estava no presídio militar Romão Gomes, na zona norte de São Paulo. Ambos seguirão em liberdade até o julgamento definitivo do mérito do habeas corpus, que será feito pela própria 6ª turma do Superior Tribunal, mas ainda sem data definida. O Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, passou a aceitar contribuições de menores de 16 anos para o cálculo da aposentadoria. O INSS acolheu a decisão judicial de uma ação civil pública que determinou que seja aceito como tempo de contribuição o trabalho exercido em qualquer idade. Além disso, devem ser aceitos os mesmos documentos de comprovação que são exigidos dos maiores de 16 anos. Antes, o INSS só permitia tempo de contribuição a partir de 16 anos. Segundo o ofício, a determinação judicial abrange benefícios com data de entrada de requerimento a partir de 19 de outubro de 2018 e alcança todo o território nacional. Essa medida não vale para quem já se aposentou. A comprovação do tempo de contribuição será realizada diretamente nos sistemas de benefícios. A seguir, o Ministério Público Federal quer derrubar decreto de Bolsonaro que facilita o porte de armas no país. E vítimas de abuso sexual entram com ação contra o Vaticano. É daqui a pouquinho, depois do intervalo. Voltamos já.